trás destes 76 anos está um ex-maratonista e o ex-diretor do Serviço Social Rural, hoje conhecido como INCRA. Tudo isso tem origem na Escola Nacional de Agronomia, no Rio de Janeiro. A primeira e única maratona foi quando estudante na escola. E a direção no Serviço Social Rural foi no final da década de 50, quando já exercia a profissão de engenheiro agrônomo. Hoje, graças à aposentadoria, seu Paulo Sommer consegue se dedicar à profissão de coração, a apicultura. Na verdade, Paulo Sommer é um pesquisador com trabalhos muito maiores do que simplesmente cuidar do seu apiário. Seu Paulo, primeiro conta pra gente como é que é essa história do catarinense de Mafra que foi estudar no Rio de Janeiro e que acabou em Curitiba. Aliás, antes de entrarmos nesse mérito, eu queria que o senhor contasse uma passagem esportiva sua na Faculdade de Agronomia no Rio de Janeiro. No ano de 1950, ocorreu uma maratona no Rio de Janeiro, da qual cada faculdade designava 10 jovens, 10 acadêmicos para a corrida de resistência. O senhor tinha acabado de chegar no Rio? Não, eu cheguei antes, eu cheguei em 1947, 48. Né? Já estava 51 me formei lá. Não, eu terminei o curso em 51, mas 50 foi a tal competição. E essa competição, ela tinha o concurso de cada faculdade, 10 representantes. E na hora da escolha das pessoas, eles disseram assim, vai você também, que nós só temos 8 aqui, nem que você chegue por último, é só para fazer número. E o senhor não tinha até então participado de uma maratona? Nunca tinha treinado para isso? Absolutamente nada? Só que eu praticava esporte todos os dias, 1 a 2 horas, todos os dias. E daí então... Mas nunca uma maratona? Não. E daí então, quando foi na corrida, acabei chegando em primeiro lugar, e na chegada, onde todas as universidades ficavam ali esperando chegarem os seus participantes. E quando eu ia chegando, eles olharam assim, deve ser aquele colega. Tinha um colega que ele era favorito. Ele disse, mas não é outro. E daí, mas não é possível. Mas que zebra! Daí eu disse, não, fazer respiração artificial. Eu disse, não precisa nada bem. Não, estou bem. Mas tem um senão no negócio, é que um dia antes eu comi um favo de mel. E aquilo deu gasolina azul. Foi esse o segredo da vitória? Esse o segredo da vitória. Mas até então o senhor não tinha nunca feito uma maratona, nem nada próximo disso? Nada. O senhor fez a prova em quanto tempo? Eu não me lembro bem mais o tempo, mas foi 42 quilômetros, nós fizemos em... 3, 4 horas? 3 horas e meia, mais ou menos. Tempo bom, para quem nunca fez, está ótimo. E os colegas, alguns vieram sangrando pela boca, pelo nariz, por tudo. Porque era... É complicado, maratona é complicado. E a última surpresa é quando eu ganhei um prêmio, ganhei medalha de ouro, ganhei uma bicicleta de corrida, e mandei para o meu pai, dentro da caixa, em Mafra. E quando o meu pai chegou lá, disse assim, não comprei nenhuma bicicleta, manda de volta, isso aqui é golpe. Estão querendo me empurrar uma mercadoria que eu não comprei. Agora o senhor foi ao Rio estudar agronomia, né? Na Escola Nacional de Agronomia. Acontece que aqui em Curitiba, nós não tínhamos um alojamento para estudantes, como lá tem. E a universidade era mais bem equipada, onde tinha todo tipo de equipamento para estudo, né? E era fácil para poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e com isso nós conseguimos realizar o curso, mais 5 colegas, e então nós formamos um apartamento lá, são de 6 participantes, né? E chamava-se Curitibolândia. Então eram os que vieram daqui, grupo de curitibanos. Lá, de Curitibano. E então ali me formei em 1951, e depois disso eu tive vários trabalhos. Trabalhei na Fundação de Assistência ao Trabalhador Rural, depois passei para o Serviço Social Rural, depois... Esse já foi o seu início na vida profissional? Profissional já, Isso já foi a partir de 1952. O Serviço Social Rural era, na verdade, o que é hoje o INCRA? Isso, era parte do INCRA como INIC, era um outro órgão também que fazia parte do governo federal,
e que era de atendimento à colonização na época. E daí, como já trabalhamos na área de educação rural, né, que nós fomos pioneiros aqui também, e principalmente na extensão rural. Somos um dos primeiros extensionistas do Paraná. Então, consegui fazer estágio em Minas Gerais, que era o estado pioneiro da extensão, e depois foi instalado em vários estados e também no Paraná. Agora, o senhor tem também o pioneirismo em alguns projetos, na época do Serviço Social Rural, alguns trabalhos, eu diria até que talvez os primeiros trabalhos que hoje se discute ainda muito sobre a reforma agrária. O início disso tudo, na verdade, começou com o senhor. Foi. Na superintendência do Serviço Social Rural. Serviço Social Rural. Foi nessa época que se discutia muito a forma do atendimento da população rural. Porque os serviços normalmente públicos que se destinavam à assistência, eles se localizavam na cidade. E havia pouca orientação direta no campo. Então, nós, naquela época, no governo Bento Munhoz da Rocha, nós tivemos trabalhos com equipes de educação rural. E essas equipes de educação rural funcionavam pela Fundação de Assistência ao Trabalhador Rural. Um serviço excelente. Sempre para cada município havia um jipe e havia sempre um técnico, um engenheiro agrônomo, uma professora, uma educadora doméstica e às vezes havia médico, dentista também. E esse trabalho era feito no interior, nos povoados, nos lugares internos. Em que região, seu Paulo? Aqui nós começamos em Siqueira Campos, depois só no Paraná. Nós no Paraná, mas o senhor teve projetos também na Amazônia, no Nordeste? Sim, mas isso foi depois, quando eu fui diretor de colonização do INCRA, isso já veio bem mais tarde. Então, mas nesse primeiro impacto aqui, certo, nós tínhamos equipes em Siqueira Campos, Santo Antônio, Jacarezinho, depois Apucarana, Londrina, Paranavaí, e depois lá Foz do Iguaçu, União da Vitória. Nós tínhamos 15 equipes já na época e era mantido por uma taxa ouro do café, na época do Bento Governo Munhoz da Rocha. Mas depois de lá, passei para o Serviço Social Rural Federal e depois prosseguiu a minha vida, né? Naturalmente com muitos lances e talvez aí a gente possa contar alguma coisa como cada um desses órgãos hoje está fazendo coisas certas e outras menos certas. Por exemplo, que caminho esses órgãos tomaram que não seria certo? Esses são os exemplos, vamos dizer, o que nós fizemos de errado, né, nós fizemos aqui quando era época de educação rural, nós fizemos o que a extensão rural hoje faz, Emater e outros órgãos em cada estado. E esse trabalho é um trabalho benemérito, porque ele, de fato, leva a tecnologia ao campo, cuida da família e também da produção. Quer dizer, é um trabalho, vamos dizer, muito bom mesmo, e que já está comprovado em todos os países onde passou a extensão rural. Mas, depois, eu fui ao INDA, fui transferido para o INDA, que era Desenvolvimento Agrário, onde eu fui diretor... Era um órgão nacional. Nacional. Cheguei até ao cargo de diretor do Departamento de Colonização do INDA, no ano de 1965, 66, e foi no governo Castelo Branco, na época, e aí nós fizemos parte do primeiro ensaio do Estatuto do Trabalhador Rural, que então começou o processo de reforma agrária no campo, etc. Havia uma pressão do regime militar na época, não? Como? Havia uma pressão para que se favorecesse um lado ou o outro não por conta do regime militar? Não, o regime militar, governo Castelo Branco, foi um regime de recuperação nacional. Ele se fez para evitar, vamos dizer, o desmando, havia, vamos dizer, não havia autoridade para a administração em vários casos, assim, e de um dia para o outro, o objetivo do governo Castelo Branco, e eu sou testemunho disso, foi restabelecer, vamos dizer, democracia e foi restabelecer a ordem, porque não havia mais o país estava virado do avesso. Do lado avesso, né? E aí nós, no campo da
da reforma agrária, desenvolvimento agrário, contribuímos e na oportunidade que eu estive lá, conseguimos formar o primeiro Plano Nacional de Colonização, porque a colonização era separada de reforma agrária. Colonização era processo de desenvolvimento e reforma era desapropriação, era a parte cirúrgica do projeto da reforma agrária. E nessa ocasião é que eu consegui conhecer o Brasil de ponta a ponta, e nessa oportunidade também foi quando eu vi muitas vezes abelhas de norte a sul do Brasil, né, que era o meu hobby, paixão, e fizemos um trabalho. Mas quando você fez a pergunta, e o que tem de errado hoje, por exemplo, que a gente acha, é o seguinte, que a gente hoje trabalha muito sob pressão e não no planejamento. E é indispensável planejar para fazer com que o desenvolvimento acompanhe a reforma. Que hoje nós estamos vendo que muitas famílias que ainda estão na terra, com terra própria e tudo, procuram sair para vir para a cidade, fazendo o famoso êxodo rural, e chega na cidade, ele não tem formação profissional, não tem nada, e entra em dificuldade aqui. E uma das coisas básicas seria a profissionalização da agricultura. Quer dizer, todos deviam ser especialistas em alguma coisa. Um podia ser especialista em bicho da seda, outro, né, abelha também, claro. Outro seria especialista em produção de soja, arroz, mas ser profissional. Como também de outras atividades, né? Um bom profissional em eletricidade, outro... Se profissionalizar. Profissionalização de todos, porque isso evitaria o erro que hoje existe, que é o quebra-galho, que faz de tudo e não consegue emprego, então fica cada dia em um lugar e muitas vezes sem emprego também. O senhor acredita que esse hoje é o principal problema da reforma agrária? É, no meu entender é. Porque se existisse profissionalização, este pessoal já não estaria mais à margem. Eles já estariam colocados por conta própria. Porque eles ou seriam, muitas vezes um está lá esperando terra, e ele seria um excelente profissional como pedreiro, como eletricista ou qualquer outra profissão. Mas ele não teve a oportunidade de ser orientado, então ele procura um meio de arranjar alguma coisa que dele sustenta a família, e mesmo que transitoriamente. E na sua época como superintendente do INCRA, o senhor conseguiu isso? Não consegui. Ou pelo menos estava tomando esse caminho? Eu tinha toda essa intenção, só que os objetivos da entidade eram traçados não pelo coordenador, mas sim pela administração central, e que por sua vez ela tinha uma diretriz, que era, no caso, era acesso à terra. Então, todo o esforço se dedicou a promover acesso, que cada um recebesse uma parcela. No entanto, isso não é, no nosso entender, não é o único modo de ajudar a população. O preparo para que a pessoa faça aquilo que é necessário fazer na terra, bem feito, como proteção do solo, como rotação de cultura, como seleção de plantas e animais, isso é essencial, porque senão simplesmente a vítima, ou seja, a família que vai ser instalada numa área, ela depreda os recursos naturais, depois de algum tempo vende os seus direitos, e o problema continua, ao invés de ele ser inclusive uma fonte de sustento para a família dele e mais outras famílias, porque na medida que ele tem rotação de produção, ele passa a ter mercado, tem renda, e não depende de favores, de paternalismo, né? Hoje o senhor está aposentado? Aposentado, desde novo. E não tem saudades nenhuma dessa época? Não, até hoje eu sou como é que se diz, um entusiasta ainda desse trabalho, só que, curiosamente, depois de toda essa experiência de campo, nunca fui convidado uma única vez para contar essa experiência. Não é para cuidar. Não, para contar. Não, para entrar num grupo de pessoas que estejam, vamos dizer, interessados em saber o que deu certo, o que não deu, e nunca fui convidado, nem uma única vez, para dizer assim, escuta, como é que acha? Ou, nós não concordamos nada com o que você está dizendo. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Nunca foi consultado sobre nada? Nunca. Então, isso significa que cada um é autodidata. E, às vezes, a gente tem que ouvir um pouco
os mais vividos, né? Porque já passou por tudo isso. O que o senhor faria hoje diante dessa situação que está aí a reforma agrária? Eu faria bem diferente isso aqui. Para começar, eu faria um vestibular da agricultura. Assim como é necessário fazer um vestibular para entrar numa escola, seria necessário um vestibular para conseguir instalação na terra. A pessoa tinha que primeiro ser preparado para depois ser candidato, e não ao contrário. Quer dizer, a pessoa que está lá acampada e tal, não podia receber cesta básica sem receber um treinamento intensivo para poder chegar depois, quando recebe a gleba, agir corretamente. Outra coisa seria feito o planejamento regional, que é indispensável. Não dá para plantar de tudo em toda parte. Tem uma terra que tem vocação para cana-de-açúcar, outro para arroz, para milho, outro para horticultura e assim por frente. Então, há necessidade de especialização. E essa orientação não existe hoje? Bom, pelo menos em efeito não se vê, né? Pode até que talvez alguém tenha intenção, mas eu não vejo ninguém me dizer isso até agora. Tá certo, Sr. Paulo, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá certo? Um instante só. O programa Persona está de volta e hoje nós conversamos com Paulo Sommer, um catarinense que estudou no Rio e que vive hoje em Curitiba. Aliás, em Curitiba o senhor está há quantos anos, seu Paulo? Estou agora há quase Mais ou menos, 45 aproximadamente? anos. 45 anos. 45 anos. Depois 4 anos fora, né, no Rio de Janeiro. Depois voltei, porque eu fiz o científico aqui também. Né? O senhor estudou em Curitiba, foi para o Rio e depois voltou? É. Não saiu direto de Mafra para... Não. Primeiro eu fiz o científico aqui, e depois para a universidade fui para o Rio de Janeiro, na ENA, Escola Nacional de Agronomia. Bom, não dá para sentar com o senhor e não conversar sobre abelhas, né? Sobre a sua grande paixão. Aliás, essa paixão lhe persegue desde que o senhor se conhece por gente, né? Essa história de abelhas vem desde o seu pai. Já, meu pai. E o senhor aprendeu a gostar de abelha por conta do pai? Não tinha muita escolha, tinha que gostar de abelha mesmo. Aí tinha que ser porque era atividade econômica que meu pai conseguia. Ele vivia disso? Ele vivia. E ele começou em 1924 e já era apicultor na Alemanha. Então, quando ele veio para o Brasil com a família, e eu, por sinal, sou o único brasileiro da família, então eu tive o privilégio de acompanhar todas as experiências que eles tiveram agora em forma de apicultura brasileira. E então tudo mudou quando em 1900... Se o seu pai visse hoje o senhor trabalhando com abelha, ele ia dizer, não é nada disso? Não é nada disso. Ele dizia, você não é apicultor, você é um açougueiro de abelhas. porque a tecnologia mudou tanto que no tempo... O senhor desenvolveu uma tecnologia aí que não se vê por aí, não? Totalmente, né? Porque nós fomos obrigados, não é que nós quiséssemos. Acontece que nós fizemos o seguinte, até 1957, predominavam as abelhas europeias no Brasil. Em 1957, o professor Warwicker, lá da Universidade de São Paulo, com base em Universidade de Rio Claro, se fez uma expansão da abelha africana. Warwicker foi à África, na Tanzânia, e trouxe de lá rainhas da abelha Apis mellifera scutellata, que é a espécie de abelha africana, que não existia no Brasil nem nas Américas. E quando ele chegou com essas abelhas, mudou totalmente a tecnologia de manejo. Dali para frente não foi mais possível trabalhar com os equipamentos que nós tínhamos até então. Então, dali que nós desenvolvemos nova tecnologia. As colmeias eram colocadas a maior distância, sempre
longe de qualquer criação, escola, estrada. E depois nós fizemos toda a transferência da tecnologia de abelhas africanas, que é diferente. Enquanto que na europeia a gente tira favo a favo e com um pincel, uma vassourinha, se tira toda a abelha, uma por uma. Nessa aqui a gente aplica um pouquinho de fumaça, ela sai e a gente já colhe a caixa inteira, numa vez só. Então, se meu pai tivesse visto, ele dizia assim, você não é um apicultor, você é um açougueiro de abelhas. E isso teria sua justificativa. E então nós, com isso, mudamos e realizamos, eu fui presidente da Associação Paranaense de Apicultores, depois da Federação, depois fui 10 anos presidente da Confederação Brasileira, e nesse período nós fizemos 15 congressos brasileiros, fizemos muitos, centenas de cursos para mudar a tecnologia dos apicultores em todo o país, e com isso sempre surgem novas sugestões. E houve essa mudança mesmo? Houve. A maioria acompanhou a É obrigado. modernidade. Não há como evitar. Não dá para ficar para trás. Não dá. O apicultor que é apicultor tem que se modernizar. Se for no sistema antigo, não trabalha com funciona. apicultura, não pode mais trabalhar. E por conta disso nós temos hoje um mel de alta qualidade, seu Paulo? Temos. É o melhor mel do mundo? É. O mel brasileiro? O mel brasileiro hoje, pode-se dizer, um dos poucos países do mundo, se não o maior pelo menos, que tem mel que não tem nenhum tipo de resíduo. Não tem os agrotóxicos do passado, não tem nenhum tipo de programa de aplicação de Nosso mel é puro. resíduos, tanto de remédios Isso graças como graças à abelha africana. Por o seguinte, porque ela é uma abelha resistente, enquanto que na Europa, na Alemanha, na Argentina, em todos os países que têm criação de abelhas, eles são obrigados a ter remédios para manter as abelhas livres de doenças como bacilos, como ácaros e tantas outras coisas. Então hoje nós temos um privilégio de ter, vamos dizer, uma produção que provém principalmente de mata nativa, onde não tem agrotóxico aplicado nas plantas, no solo, e ao mesmo tempo não se usa nenhum tipo de defensivo na colmeia. Na Europa, por exemplo, eles usam em torno de 14 produtos diferentes, várias vezes durante o ano, numa colmeia. Nós não usamos uma única vez, nada. Então, hoje, nós temos o mel mais natural do mundo. E por conta disso nós exportamos? Nós temos condições para exportar. Só que houve uma competição entre países. A Argentina e também a China foram bloqueados na União Europeia, porque eles usam clorafenicol, usavam clorafenicol. E clorafenicol era considerado um produto nocivo à saúde. E os europeus simplesmente bloquearam a entrada do mel da Argentina e também na China. E obviamente que o mel sem resíduos é um dos poucos era do Brasil, então a exportação se realizou rapidamente. Acontece que a China e a Argentina também fizeram nova reivindicação dizendo que agora não usam mais esses produtos. E os que usam é uma escala pequena que é insignificante para a saúde. Mas nenhum mel tenha mais não tem mais a certidão que é isento de resíduos. E com isso o Brasil hoje tem mercado. Só que a União Europeia exigiu 10 exames diferentes para os países exportadores, no caso China e Argentina. Só que eles depois acharam, mas e o Brasil? Por que consegue exportar sem? Tem que fazer os exames. Aí, quando eles pediram para fazer os exames, o Brasil não tinha laboratório, não tinha técnico que soubesse fazer as análises. Bloquearam, simplesmente por não ter quem faça. E agora está parado a produção aguardando esse treinamento. Não estamos importando por falta do equipamento que nós não temos. E de equipamento que e agora está se pedindo aos órgãos, principalmente ao Ministério da Agricultura,
e talvez outra tecnologia para ajudar a comprar os equipamentos que eles exigem lá como sendo os equipamentos de identificação da qualidade do mel. Que não precisam no Brasil, porque o Brasil não tem. Mas acontece que agora exigem dos outros e pedem no Brasil também. A produção do seu apiário é toda distribuída aqui pelo Brasil? No momento é toda aqui. E não há necessidade de exportação? Não, relativamente é aplicado e o consumo do mel nosso é muito grande e praticamente é colocado todo no mercado interno. Agora, nós não temos essa cultura de consumo de mel, né? Inclusive é uma briga antiga da Associação Paranaense, dos apicultores, do senhor mesmo, de introduzir na alimentação do paranaense, do brasileiro, mais mel. O que o mel tem que a gente ainda não sabe? Quais são as propriedades, que benefícios o mel pode trazer à saúde da gente? O mel, ele, por natureza, ele tem uma concentração de glicose e frutose, né? São dois açúcares que eles são a base vamos dizer, da massa do mel. Acontece que, junto com vamos dizer, o néctar que é colhido, existem principalmente vitaminas do complexo B. Nós temos não só tiamina, riboflavina, existem em torno de 15 vitaminas diferentes e também sais nobres. E esses sais, né, não só de cobalto, como de potássio, de manganês, etc., são resultado das árvores que têm raízes profundas, né, e que colhem sais difíceis, quer dizer, traços, minérios raros. E o mel, ele é assimilado praticamente em 15 minutos. Ele, por exemplo, toda pessoa que trabalha, vamos dizer, em alguma coisa intensiva, pode usar uma colher de mel por dia e ela tem um alimento de primeira ordem para o trabalho, com exceção das pessoas que têm diabetes. Não se deve recomendar às pessoas que têm diabetes, mas fora disso, é um alimento essencial para, vamos dizer, o funcionamento dos órgãos e necessário para, vamos dizer, o estado geral, funcionamento do sistema digestivo e também, como até no caso do concurso de corrida, que foi possível ganhar graças a um favo de mel. Durante esses 60 anos, seu Paulo, na convivência com as abelhas e com o mel, o senhor deve ter vivido algumas histórias, né? O senhor deve ter algumas histórias para contar, desde picadas homéricas a histórias como essa, por exemplo, do segredo do dia anterior à maratona, né? O senhor lembra de alguma outra história? Lembro. Nós fizemos o seguinte, quando estava aqui na Associação Paranaense, então nós fizemos um acordo na prefeitura, no Corpo de Bombeiros, para retirar os ninhos que porventura estejam mal localizados, ou enxame que às vezes se assentava em alguma árvore, perto da escola, etc. E então nós fizemos o seguinte, na associação nós fizemos vamos dizer, um acordo de cavalheiros, que cada apicultor ficaria responsável por uma quadra. Quando o enxame chegava, vamos dizer, Pilarzinho, aqui Bom Retiro, era a sua região. Era a minha região. E eu era, então, responsável. Saía um enxame aqui e lá, ia lá buscar. Qualquer enxame ia buscar. E aí, acontecia que tinha colegas que não estavam no seu posto. Então, eu era coringa. Então, quando tinha lá na Vila Auer, não sei aonde, eu ia daqui lá e apanhava o enxame. E numa dessas, me deram um aviso que urgente, que na Saldanha Marinho existia uma casa onde 3 senhoras, ainda solteiras, né, isso é outro problema, estavam lá sem poder entrar no apartamento por conta de um enxame que tinha se instalado. E eu logo apanhei uma caixa de papelão e fui lá. E quando cheguei lá, elas diziam assim, o senhor é o salvador da pátria. Eu disse, não, mas o que há? Nós não estamos entrando no nosso apartamento vários dias, porque a abelha tomaram conta lá. Aí deram a chave na ponta dos dedos e eu fui lá.
E quando eu entrei lá, não havia abelha nenhuma. Isso, dona, o bicho já foi embora faz muito tempo, não tem mais ninguém lá. Não, o senhor não fala uma coisa dessa, o senhor venha ver. Aí existia um pequeno ninho de vespa, com umas 4, 5 vespas assim no teto. E ela disse, mas isso não é abelha africana? Veja o tamanho do ferrão. Digo, não sei se é vespa. Peguei um vidrinho, pus lá dentro e digo, agora você pode ficar olhando para ela, não tem problema. Quantas picadas o senhor sabe? Não, eles não levaram nenhuma. Não, o senhor, desde isso 60 anos atrás. Milhares. O máximo que eu já tomei num dia foram 500. Mais de 500, aliás, num dia. Não é, a pessoa não deve ultrapassar 50. E o senhor vai criando 50. Imunidade mesmo? Vai criando... imune. Mas não deve ultrapassar 50. 50 já é uma dosagem muito alta. É porque o organismo tem que eliminar esse veneno e isso é por conta dos órgãos de defesa. Uma grande qualidade da abelha, ou do mel, é que pouca gente sabe que ele é um antibiótico natural, né? Certo. É o mel. O mel, inclusive, era usado em tempos idos para armazenar produtos perecíveis. Colocava uma camada de mel por cima e os micróbios não se desenvolvem embaixo. Porque o mel, ele age por plasmólise, ele elimina as bactérias. Quando elas vão para a cisciparidade, para a divisão, o mel entra e penetra no septo, na divisória, e mata os dois lados. Existe um tratamento hoje com a base de ferroada de abelha? Tem, nós temos isso. É feito com apitoxina, o veneno é coletado com choque elétrico e as abelhas ferram sobre uma lâmina de vidro. E aí se coleta o veneno e depois é feito uma pomada com um produto vasodilatador e aplica-se para, não só para saber da imunidade, como principalmente para doenças assim como artrite, artrose. O senhor faz isso aqui? Toda segunda-feira eu atendo o pessoal que vem aqui, e vem muita gente, para o tratamento com ferroada de abelha e o creme de veneno de abelha. Outro tratamento que o senhor faz? Estamos tentando vários. Um deles é o aproveitamento da cera que estamos fazendo. E a última, que é novidade, novíssima de tudo, e a gente sempre diz que a graça de Deus às vezes se implanta num lugar onde a gente nem espera. Nós nunca tivemos assim nenhuma intenção de descobrir uma coisa tão fantástica como essa. Nós observamos, por exemplo, que a própolis, que é considerado hoje no mundo um dos melhores antibióticos da natureza, não era aquela pedra apenas que está sendo examinada no mundo, mas a própolis, antes de ser pedra, é um gás. E como tal, esse gás, ele imuniza, evita a multiplicação dos germes. E com isso a abelha mantém há milhões de anos a proteção da colmeia, mesmo contra as infestações mais diversificadas no mundo, de micro-organismos de todo tipo de natureza, quer seja bactérias, fungos, vírus, protozoários, param de se multiplicar. E com isso o enfermo recupera a sua... Isso para o ser humano tem que utilidade? Principalmente com doenças respiratórias. Quando bronquite asmática, também labirintite, coisa assim, foi a primeira experiência que consolidou essa descoberta. Que nós, teoricamente, estávamos imaginando que era impossível que as abelhas pudessem manter a asepsia interna da sua colmeia com produtos perecíveis. Por exemplo, as abelhas manipulam néctar, manipulam pólen, geleia, cera e tudo, que são altamente atacados por micro-organismos. E dentro da colmeia não multiplica. Então, nós deduzimos, e acabamos provando, que a defesa que existe, ela provém principalmente de um gás, que nós apelidamos de inibina, e esse gás, ele impede a multiplicação dos germes. Então, pela inalação, a pessoa vai criando imunidade, o organismo passa a se defender e desaparecem, primeiro, gradativamente, doenças graves como
no caso da bronquite, que muita gente assim... e o primeiro cobaia vítima chegou aqui com 20% de respiração, com uma bombinha e se defendendo como podia. E daí eu perguntei se ele queria ser cobaia, que nós não sabíamos se isso daria o seu resultado. E depois de 3 semanas, ele telefonou no laboratório. Estou com 80% da respiração, estou novo. Digo, então, graças a Deus, pode saber que é uma novidade para a história do mundo, que foi possível aproveitar um recurso da natureza que até então se desconhecia. E para chegar a essa conclusão, quanto tempo de estudo, seu Paulo? Há muitos anos, muitos anos. É que no da começo... constatação, da observação, a constatação? Isso daqui foi mais ou menos em torno de uns 15 anos agora. Mas muitos anos que a gente observa que sempre que se trabalha com as abelhas, desaparecem as enfermidades. Só que a gente não sabia por que e como. Então agora nós conseguimos montar aqui no nosso ambiente aqui um sistema de coleta de abelhas, concentração de abelhas, e com equipamento para inalação. E sem nenhum fim lucrativo, né? Não cobramos um centavo de ninguém, nem nas aplicações, nem na orientação. Nosso trabalho é totalmente voluntário e cristão. Nós fazemos questão de dizer que ajudar ao próximo não é só dizer que eu te amo, mas eu te ajudo também. Prove isso. Essa é a nossa principal meta. Agora, essa sua dedicação a esse trabalho, isso, além de estudo, claro, vai muito de observação do comportamento da abelha, né? Esse é um trabalho diário. Todos os dias, de manhã, logo no que acorda, já vai ver como estão trabalhando, como está. Aí nós conseguimos montar o primeiro computador que cuida de uma colmeia. Primeiro computador também do mundo. E porque é o seguinte, minha filha fez eletrônica e ela testava os equipamentos da CID, que era uma fábrica de computadores. Daí eu disse, filha, você me custou muito, você não quer inventar um computador para as abelhas? Ah, sabe que eu vou ver com o meu colega, vamos fazer, me arranja 50, me arranja mais 100. Depois e foi assim, digo, esse negócio. Um dia ela chegou, está aqui o equipamento. Aí, agora fica na sua conta de instalar isso na colmeia. Aí, implantamos na colmeia, dava para ver quantas abelhas saíam de manhã, quantas saem de tarde, dava para saber o número de abelhas que saía, quando voltavam. Um computador, o primeiro computador. Agora está sendo reformulado para que ele possa ser controlado à distância. Então, nós podemos implantar ele num apiário, uma bateria lá, e ele transmite as informações para cá. Também original para o mundo, não há nada, agora que veio o pessoal de São Paulo e filmou, etc, e estão querendo imitar, fazer, mas a placa, que é o segredo da coisa, ainda não está revelada. Aliás, por falar em família, a sua família não é uma família, é uma equipe, né? O senhor tem um filho que largou a engenharia, que aprendeu tudo, e a tecnologia toda que o senhor desenvolveu aí para produzir mel, teve muita contribuição dele. Tem a filha que estudou informática, farmácia. Tem a outra que estudou farmácia. Farmácia, exatamente. Enfim, é uma equipe. A família é integrada, por isso que tem toda essa variedade de produtos. É que cada um ficou responsável por um setor e também a renda do setor é para aquele que trabalha. Tá certo, seu Paulo. Muito obrigado pela oportunidade da conversa. Olha, nós agradecemos muito porque é uma oportunidade de incentivar, principalmente os jovens, que a observação, a pesquisa deve ser permanente em tudo, inclusive a seleção de plantas e animais é essencial para o futuro da humanidade. Nós temos que sempre escolher o que é mais rústico e mais produtivo. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. O Persona fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem com uma nova edição. Até lá.